dia! Estamos de volta com os nossos devocionais matinais Gotas de Esperança. Nossa gota de esperança hoje está em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21. E ele fala: portanto, para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos o exemplo para seguirdes os seus passos. Então, nossa gota de esperança hoje Ele é o nosso exemplo. Muitas pessoas entendem que a vida de Cristo é um exemplo que os cristãos deveriam seguir, pois o nome cristão significa pequeno Cristo, ou cópia de Cristo, ou cópia de Jesus. Mas suponho que muitas pessoas não querem admitir que a morte de Cristo também é um exemplo. Isso é exatamente o que Pedro está dizendo aqui para nós. Cristo, em sofrer e morrer, nos deixou o exemplo que nós devemos seguir. E a Bíblia nos diz que Cristo era um homem perfeito, nascido sem pecado, não cometeu pecado, era santo. Ele era inocente, era puro, separado dos pecadores. Então, em sua vida, ele foi um exemplo perfeito. E ele, em nossa vida, é o nosso exemplo perfeito que devemos seguir. Nós devemos ser santo como ele foi santo, e puros como ele foi puro, amáveis como ele foi amável, sábios como ele foi sábio, e humilde como ele foi humilde. Cristo, ele foi obediente a Deus, e nós devemos também imitar o seu exemplo. Nosso serviço deve ser semelhante ao dele, e a nossa atitude para com o mundo deve refletir a atitude dele para com o mundo. Entendemos que a vida de Cristo foi uma vida exemplar. Poucas pessoas contestariam isso. Mas o assunto que nós temos aqui em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21, é que Cristo é o nosso exemplo. Não somente na maneira como ele viveu, mas também em sua morte. Frequentemente aprendemos mais sobre o caráter de uma pessoa e também da maneira como ela morreu, do que pela maneira que ela viveu. A revelação mais verdadeira sobre nós mesmos ocorre geralmente no tempo da mais profunda provação, pois a provação revela o nosso caráter, e as adversidades, elas têm o poder de revelar as nossas virtudes, ou seja, também a falta delas. Com frequência, quanto maior o problema, tanto mais pura a revelação de quem nós somos verdadeiramente. Eu acho que não conheço de fato uma pessoa, se a conheço apenas durante o tempo de tranquilidade. São os tempos de provações que revelam realmente o caráter das pessoas. Também é verdade que achamos a mais pura e verdadeira revelação do caráter de Jesus Cristo no tempo de sua maior provação. Nós vemos que Jesus, em seu momento de morte, ele foi tão perfeito quanto foi durante a sua vida. A sua morte confirma o caráter perfeito que ele manifestou em seu viver. Em sua morte, Jesus nos ensina como viver. Olhamos frequentemente para o seu momento de morte e a gente observa a seriedade do pecado, a necessidade de um Salvador para pagar o preço pela nossa iniquidade. Reconhecemos que, por ser a sua morte vicária, Cristo morreu em nosso lugar. Mas Pedro disse que há muito mais do que isso na cruz. Jesus morreu não somente por nós, mas também como um exemplo para nós. Ele morreu para nos mostrar como viver. Como você pode saber algo a respeito de Cristo em sua morte? Como o caráter de Cristo é revelado? Não podia ser revelado pelo que ele fez, pois ele estava pregado numa cruz e incapaz de fazer qualquer coisa. Não podia nos ser revelado por algo que ele pensou, porque não poderíamos ler os pensamentos dele. Mas o caráter de Cristo foi revelado em sua morte pelo que ele disse.
Desde os seus primeiros anos, a Igreja tem celebrado a morte e a ressurreição de Cristo. Isso é cristianismo, para nos lembrar das últimas 7 afirmações da cruz. O que foi que ele disse? Ao morrer, isso deve se tornar um princípio para as nossas vidas. A primeira afirmação foi: perdoa porque eles não sabem o que fazem. Então, o primeiro exemplo que nós devemos seguir da morte de Cristo é: perdoa os outros. Nós lemos que ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, em Lucas 23, 24. Cristo morreu perdoando aqueles que pecaram contra ele. E esse é um princípio pelo qual nós devemos viver. Em sua morte, Jesus revelou o seu coração perdoador. Mesmo depois de uma vida toda experimentando o pior tratamento da humanidade, Cristo fez o mundo e veio ao mundo, mas o mundo não o reconheceu. Os olhos cegos pelo pecado não quiseram e não viram a beleza nele. O nascimento de Cristo anunciava o tratamento que ele receberia da humanidade durante toda a sua vida. Mas o perdão de Cristo para seus executores e um julgamento que foi zombadeiro, de acusação forjada, o juiz admitiu que não achou culpa em Jesus, mas o usou para apaziguar aquela multidão, visto que a morte comum não satisfaria os inimigos implacáveis de Jesus. Eles então se asseguraram de que ele sofresse a morte mais dolorosa, intensa e vergonhosa que poderia ser imaginada: morte de crucificação. Para quê? Para que nós pudéssemos seguir o exemplo, o perdão de Cristo. Quando ele estava pendurado na cruz, a vítima, numa perspectiva humana, a vítima do ódio, da animosidade, da amargura, da vingança, da impiedade vil dos homens e também dos demônios. Foi desse ponto de vista que esperaríamos que ele chamasse Deus por piedade ou levantasse o punho contra Deus por causa de sua execução injusta? Não. Nós sabemos que o Filho de Deus não fez nada disso, não se vingou, mas ele fez esta oração com entendimento, apesar da perversidade do coração humano. Eles não sabem o que fazem. O príncipe da vida. Os executores não sabiam que estavam matando o príncipe da vida, o seu Criador. Eles não sabiam que estavam matando o Messias. Mas Cristo sabia o que ele estava fazendo. E ele sabia que tanto eles como nós precisávamos do seu perdão. Na presença de um Deus santo, experimentar a alegria que Deus outorga a quem está em comunhão com ele era o que os pecados deles fossem perdoados. Era a única forma de nós voltarmos a ter comunhão com o Pai. Cristo orou em favor da mais profunda necessidade dos seus assassinos. Ele se mostrou muito mais preocupado com seus assassinos ímpios, que eles fossem perdoados, do que fossem buscar vingança. Este é um exemplo que nós devemos seguir, o do coração longânimo de Cristo. Esta é a mais verdadeira revelação, é o coração longânimo de Cristo, um coração puro que não busca vingança. Ele, quando ultrajava, não revidava. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga todas as coisas retamente. 1 Pedro 2, 23. Então, o perdão foi a nossa maior necessidade. E a única maneira pelo qual nós podemos entrar em comunhão com Deus e evitar o inferno. Foi essa razão porque Jesus orou pelo nosso perdão. E nós precisamos reconhecer que sem Cristo somos pecadores, estamos despreparados para a presença de um Deus Santo. Então, o que nós devemos lembrar? Cristãos devem se preocupar mais com o perdão de Deus para aqueles que pecam contra eles do que quererem se vingar. Estevão estava sendo apedrejado até a morte por pregar a Cristo e orou: Senhor, não lhes impute esse pecado. Ele seguiu o exemplo do seu Senhor
e nós devemos fazer o mesmo. Que Deus abençoe você e até amanhã com os nossos devocionais matinais Gotas de Esperança. Que Deus abençoe você e até lá.